Boa noite a todos e a todas. Bem, finalmente nós estamos aqui chegando no último dia da primeira semana da campanha Mundial pela Paz. Então, aqui, seguindo a linha de orientação da Caravana da Unidade, Cocriando Europa e Além, a gente está trabalhando com elementos que são relativos a diálogo, a arte, a ciência, a espiritualidade, e hoje, em particular, eu vou fazer essa apresentação que articula meditação, autoconhecimento e cura, né? Então, aqui está a tela compartilhada com vocês, né? Que é uma imagem muito bonita do Instituto HeartMath dos Estados Unidos, HeartMath Institute. Então, o tema sobre o qual eu vou falar é exatamente sobre harmonização coração e mente e como é que nós podemos articular, criar o que o Instituto HeartMath Institute chama como coerência entre o coração e a mente. Por que isso é tão importante para o processo de autoconhecimento, para o processo de aprendizagem, de conscientização sobre os nossos sofrimentos e também o processo de cura, ou também chamado de autorregulação, e também chamado em muitos casos, como a gente vai ver ao longo dessa conversa, de remissão espontânea, que é exatamente quando as pessoas se curam sem ter efetivamente uma intervenção médica, né, com relação à patologia. Então, o que as pesquisas mostram, né, sobre o poder da meditação nisso, tanto de autoconhecimento, como de identificação do sofrimento e como os processos de cura? Vamos começar pensando assim. Procure refletir junto comigo. Como você acorda? Na hora que o seu despertador toca, ou você acorda espontaneamente, talvez agora nesse momento da pandemia, né? Você esteja se dando ao luxo de dormir um pouquinho melhor. Você acorda, observe essas imagens dessa moça e tenta compartilhar comigo. Tenta refletir agora nesse momento, como é que você acorda? Você acorda feliz, como essa que está no primeiro círculo vermelho? Você acorda meio emburrado porque alguma coisa aconteceu ou porque isso faz parte de quem você é? Você acorda já se irritando com as coisas e gritando e reclamando do que você tem para fazer, ou do que alguém está pedindo para você, você fica bufando, né, como aquela moça ali, a última do lado direito. Você acorda com dor de cabeça, cansada, exaurida, enfim. Como que você acorda? Feliz, raivosa, medrosa ou medroso, claro, tímido? Será que você acorda assim com aquela sensação de, meu Deus, eu tenho que me esconder um pouco do mundo? Ou você acorda com aquela energia incrível relacionada à diversão, né? Tem um pique, começa já a brincar com seus filhos, com seu marido, ou com seu pai, com a sua mãe, ou com seu cachorro, enfim. Como é que você acorda? O modo como nós nos sentimos tem a ver com o que a gente vai compreender hoje, que a ciência explica, denominado de programação. Tem a ver com a programação que foi feita no nosso cérebro. Mas antes da gente chegar na programação, vamos pensar quais são as minhas crenças sobre eu mesma. Quem eu sou? Dá uma olhada nessas perguntas e pensa um pouco sobre quem você é. Eu sou uma pessoa do bem. Eu não estou nem aí para ninguém, para os outros. Não, eu sou uma pessoa que valorizo mais o dinheiro, a condição socioeconômica, o status, do que a amizade, a relação humana. Ah, eu sou uma pessoa super alegre e eu me dou bem com qualquer pessoa. Onde quer que eu vá, eu logo me insiro, eu logo me contextualizo e tal, tá tudo certo. Ah, meu Deus, eu não tenho perspectiva nenhuma de futuro, não sei o que vai acontecer com a minha vida. Eu tenho um mundo de amigos. Nossa, tenho amigos fantásticos. Sempre que eu preciso de alguma coisa, ou que eu tenho vontade de ir para algum lugar, sempre tem alguém que topa aí comigo.
Ah, eu sou uma pessoa super acomodada, não tenho motivação. Não tenho, assim, não sei, é um momento da minha vida que eu não tenho energia para fazer as coisas. Nossa, eu sou péssimo para aprender, é uma coisa assim, é uma dificuldade louca. Então, quem sou eu? Pense sobre isso. Então, quais são as suas crenças? Bom, uma das crenças que nós aprendemos ao longo das nossas vidas, e a gente aprendeu muito bem isso, porque essa crença se infiltrou pelas nossas vidas. Nós aprendemos que a nossa biologia, ou seja, o nosso gene, ele determina quem nós somos e a nossa hereditariedade. Então, por exemplo, se na minha família tem mulheres, minha avó, minha bisavó, minha mãe, que tiveram câncer de mama, isso significa que eu vou ter um percentual muito alto de ter câncer de mama. Inclusive, foi exatamente essa crença que fez aquela atriz famosa, Angelina Jolie, retirar, fazer mastectomia, né, o peito, exatamente porque na família dela as mulheres tinham câncer. Nós temos a crença em termos de genética, de que se uma pessoa teve esquizofrenia na família, o meu pai teve esquizofrenia, minha mãe teve TOC, que são termos diagnósticos, né, de doenças mentais. Então, a chance de eu ter algum tipo de doença mental, ela é muito grande. Acontece que este autor, Bruce Lipton, que é um autor da University of Virginia e Long Island University, agora ele já é um professor aposentado. PhD significa Doctor of Philosophy, significa uma pessoa que é um cientista. Ele é um biólogo molecular que desenvolveu há em torno de uns 30 anos atrás um trabalho sobre biologia molecular. Ele fez estudos sobre como as células do nosso corpo e a genética e os genes, eles respondem a determinados estímulos externos. E ele descobriu que os genes respondem aos estímulos do meio. E o meio significa, no caso da biologia molecular, o sangue, mas no caso da vida real, que nós somos constituídos por 50 trilhões de células, segundo ele afirma, o que acontece? No caso, o meio para nós não é o sangue está no nosso corpo, mas é o meio ambiente. Então, tudo que acontece no nosso meio ambiente imediato vai afetar necessariamente a nossa genética. Então, se eu nasço numa família de pessoas obesas, a tendência será que eu serei obesa desde muito cedo. Se eu nasço numa família que tem pessoas com algum tipo de doença mental, a tendência será que eu tenha doença mental, mas não porque geneticamente eu trago esse gene hereditário, não, é porque o meio faz com que os meus genes se modifiquem. Genes são formados por proteínas, a gente pode ver nessa imagem aqui dele, o professor Bruce Lipton, que ele está mostrando, são formados por proteínas e exatamente essas proteínas, elas se organizam nesse formato genético por causa dos estímulos ambientais. Então, muito certamente, eu terei algum tipo de distúrbio, né, de doença mental, porque a crença neste elemento da minha pessoa faz com que eu crio a biologia para que, o gene para que aquela doença mental se manifesta. Inclusive, ele disse, num curso que eu estive com ele, eu já volto para trás, o ano passado eu estive em Roma com meu marido e nós fizemos um curso com o Dr. Bruce Lipton, exatamente sobre isso, e o Dr. Greg Braden. Os dois são americanos, né? E os dois são acadêmicos de renome, com muitas publicações, muito reconhecimento internacional. Essa teoria hoje, ela se chama teoria epigenética, que significa exatamente isso. Nós não somos determinados geneticamente e
o meio determina as nossas potencialidades de viver, de crescer, de aprender, de se realizar, de se conhecer, enfim. Se nós temos oportunidades para ter acesso a o que quer que seja necessário para o nosso desenvolvimento, nós faremos esse desenvolvimento tanto num sentido de desenvolvimento positivo, desenvolvimento humano pleno, como para um sentido negativo, que seria um desenvolvimento humano, que, por exemplo, no final da vida, como eles dizem, geram doenças graves e muitas vezes ao longo da vida. Mas eles dizem em claro e bom som que envelhecer não significa adoecer. Envelhecer significa passar pelos ciclos da vida e chegar ao momento em que a nossa situação física, né, da matéria, ela precisa de cuidados, mas não significa necessariamente adoecer. Bem, eu vou voltar um minutinho para trás para dizer aqui sobre o livro dele. O livro dele é Biologia da Crença. Ele foi rechaçado, como vocês podem ver, pela comunidade científica, porque a comunidade científica não aceitava o fato de que o Dr. Bruce Lipton defendia que as crenças que nós temos, ou seja, os nossos pensamentos, controlam a biologia que nós produzimos no nosso corpo. Ao invés de nós sermos controlados pelo DNA, o gene, e pela herança hereditária. Então, ele passou durante muitos anos sofrendo o negligenciamento, né? A ignorância da comunidade científica, porque, como eu já disse em outros vídeos ligados à pós-graduação, embora a ciência tenha talvez como maior e principal característica a transformação, porque conforme os conhecimentos são construídos, destruídos e reconstruídos, e os conhecimentos também emergem sem ter um conhecimento prévio. Então são as grandes mudanças que o Thomas Kuhn, ele fala em a revolução científica, né, paradigmática. Ele diz exatamente isso, né, que os paradigmas eles são rompidos quando aqueles que existem não servem mais para responder às perguntas que são emergentes. Então, quando se caracteriza uma situação em que aquele conhecimento ele não serve mais, outro conhecimento tem que vir. E este outro conhecimento deve ter base científica, claro que segundo a ciência positiva do Ocidente. Porque se a gente parte para o âmbito da espiritualidade do Oriente, principalmente, nós temos teorias espiritualistas muito semelhantes ao que a ciência agora prova e comprova, como nós vamos ver aqui hoje, né? Então, o que o Dr. Bruce Lipton diz? Ele diz o seguinte, que durante os 7 anos iniciais da nossa vida, para qualquer pessoa, nós estamos numa situação do nosso cérebro, que é chamado de estado teta, que se repete todos os dias na nossa vida ao acordarmos e ao irmos para a cama. E nestes 7 anos iniciais nós estamos fazendo como que um download, nós estamos abaixando no nosso cérebro crenças, comportamentos, atitudes, pensamentos, sentimentos, que vão, na verdade, caracterizar o que ele chama de programação. Então, nós somos programados durante os 7 primeiros anos da nossa vida e, posteriormente, tudo que nós aprendemos a partir daí, nós aprendemos por repetição. Então, se repete, se repete, se repete, se fixa na nossa mente, que ele chama de subconsciente, que não tem nada a ver com a teoria freudiana do inconsciente, né? Após, então, 7 anos de idade, tudo que é programado vai, através da repetição, se tornando um hábito, que significa o que o hábito? O hábito é nada mais, nada menos do que um circuito neurológico, um circuito neuronal que se instala e que se fixa e que se cristaliza, e nós daí para frente nós iremos repetir esta programação. E vocês vão ver já já como essa repetição ela é
é muito complicado porque é isso que acaba gerando inúmeros problemas que nós, como seres humanos, temos no nosso dia a dia. Então, a repetição cria hábitos e cria comportamentos repetitivos, ou seja, para você mudar um hábito, você vai ter que aprender necessariamente a se observar, a aprender a identificar esses hábitos que não são hábitos saudáveis para você ter uma vida saudável, uma qualidade de vida e ser feliz. E você vai ter que também aprender a criar novas repetições, para que, de posse dessa possibilidade, dessa técnica de criar novas repetições, você então é capaz de criar, de reprogramar o seu cérebro para viver melhor. Então, está aí, né, com esse bebê muito lindo, com carinha de irritado já desde muito cedo, é um processo de programação da sua mente. Bom, o que o professor Bruce Lipton fala sobre isso, sobre a mente consciente é uma mente criativa? Eu vou colocar para vocês agora um pouquinho do vídeo dele e vou interromper o compartilhamento para poder mudar para exatamente o vídeo dele, e eu vou abaixar o som e vou fazer uma tradução breve desse vídeo, que eu acho que ele é muito importante, que fala exatamente desses anos iniciais da vida, da vida durante esses 7 primeiros anos de vida, né? Agora eu vou compartilhar a tela. A mente consciente é uma mente criativa. A mente consciência é uma mente programada, é uma mente de hábitos. Isso vai mudar completamente a sua percepção sobre o pensamento. Eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre como as nossas vidas foram programadas e como esses programas controlam nossas vidas e também nossa vitalidade e o nosso comportamento no mundo. Reconheça isso. Se você compra um novo computador e você o liga, ele já tem um sistema operacional que permite que ele trabalhe. Mas se não houvesse um programa naquele computador, então o computador não teria como fazer nada. Sim, se nós relacionarmos isso a uma criança, quando a criança nasce, ela não tem ainda um sistema operacional. Então, não há programas no cérebro de uma criança. Então, a natureza criou, nos primeiros 7 anos das nossas vidas, uma forma de fazer um download de comportamentos por meio de observação. Nossos pais, observar nossos pais, os nossos irmãos e a nossa comunidade. E dessa forma, uma criança pode aprender todos os comportamentos característicos necessários para ser um membro funcional da família e da comunidade. Entretanto, desde que uma vez que nós estamos fazendo o download desses programas, né, da família, da comunidade, do meio ambiente, de comportamentos, de crenças, observando outras pessoas, o que acontecerá se nós estamos fazendo um download de programas de nossos pais ou nossas famílias? Vejam que essas pessoas estão brigando, ou irmãos, que não são programas positivos, que são de fato programas muito negativos e que vão ter um efeito adverso na nossa saúde. Sim, ciência revelou que durante os primeiros 7 anos da nossa vida, o nosso cérebro é desenhado para fazer o download de programas somente por meio de observar outras pessoas. Isso é como um estado de hipnose, que é uma característica do nosso sistema neurológico que se chama frequência teta. É um pouquinho abaixo da consciência. Então, nos primeiros 7 anos da vida de uma criança, esses programas são instalados. Então, quando a consciência, por volta de 7 anos, ela desencadeia,
ela tem que usar esses programas, né? Para criar comportamentos e nos seus relacionamentos, na sua família, na sua comunidade, etc. E nós hoje sabemos que em torno de 70% desses programas que nós fizemos o download, abaixamos, né, dessas experiências de 0 a 7 anos de idade, são experiências, são informações, são circuitos neurológicos negativos e desempoderadores. E também são dispositivos de autossabotagem. E assim, quando nós vivemos a nossa vida, bem, como é que são esses programas? Eles estão lá na mente inconsciente. Então você diz, mas e aí, cadê a outra mente? Aquela que é a mente. Cadê a outra mente? Ah, a mente consciente, aquela mente, a mente criativa, ela está conectada à sua identidade pessoal. É bem importante essa expressão, porque em inglês a palavra é personality, e a gente vai já falar sobre isso usando um outro autor. A sua identidade pessoal, a sua espiritualidade, e a diferença entre as duas é profunda. A mente consciente é uma mente criativa e a mente subconsciente é uma mente programada. É uma mente com hábitos. Então, por que isso é relevante? Porque se você está vivendo sua vida com a sua mente programada, então você está... Bem, se você está vivendo sua vida com a sua mente consciente, então você está criando sua vida a partir de desejos e aspirações. Mas se a sua vida ela está sendo controlada pela mente subconsciente, então a sua mente só vai ficar reproduzindo os programas que você fez o download de 0 a 7 anos e posteriormente com repetição e a criação de hábitos. Mas uma vez que, obviamente, o que está programado na sua mente não tem necessariamente a ver com o que você deseja, o que você quer para a sua vida, então o que acontece é que você começa a viver uma vida que não te satisfaz. Então aqui está um grande desafio para nós compreendermos como que essa experiência da mente consciente e da mente inconsciente afeta a nossa vida de uma maneira extremamente prejudicial para aquilo que nós queremos realizar. Então vamos ver quais são os elementos chaves desse vídeo. Primeiro, é importante vocês saberem que nós temos em média de 60 a 70 mil pensamentos por dia. E que 95% desses pensamentos e dos sentimentos e dos comportamentos que nós manifestamos, eles são controlados pela nossa mente programada, pela nossa mente subconsciente. Ou seja, nós temos hábitos que se repetem e se repetem e se repetem, porque eles estão programados na nossa mente subconsciente. Apenas 5% da mente consciente, que é a mente criativa, ela está atuando no nosso dia a dia. Então, esses elementos são super importantes, porque enquanto você está crescendo, né, do nascimento até a velhice, você tem experiências negativas, tem experiências positivas e também tem aprendizagens. Quando uma pessoa vive em situação de estresse, o que no mundo atual ocidental é muito comum, porque nós estamos sempre sob algum tipo de pressão externa
que nos desorganiza, nos desequilibra, nos desencadeia sentimentos de frustração, de raiva, de medo, de tensão, de desgosto, de angústia, de falta de sono, enfim. A situação de estresse geralmente nos coloca numa posição muito vulnerável em termos de sofrimento da mente, do corpo e do espírito, né? E o estresse, ele desencadeia uma série de reações bioquímicas que nos colocam na posição de fight or fly, lutar ou voar. Então veja só, o que acontece de fato com o nosso organismo? Para você ser capaz, numa situação de estresse, de lutar ou de voar, de sair correndo, o que acontece é que todo o seu sistema imunológico que funciona na região do corpo, ele fecha. Não existe situação de estresse junto com situação de sistema imunológico funcionante, eles são mutuamente excludentes. Se você tem estresse, o seu sistema imunológico não está ativado. Se o seu sistema imunológico está ativado, você não tem estresse. Então, uma vez que você está em estresse, o seu sistema imunológico fecha, porque o seu corpo, o seu cérebro, tem que mandar o sangue do seu corpo para os braços e para as pernas, para te preparar para fugir ou para lutar. Imagine que você está numa situação e você observa, você está andando na rua à noite e você observa que tem um carro que está perseguindo você e que naquele carro tem duas pessoas com aparência suspeita. Imediatamente você entra em situação de estresse, o seu corpo e o seu cérebro te ajudam e fazem isso. Retira o sangue dessa parte aqui, fecha o seu sistema imunológico e diz: agora você tem que estar preparado ou para lutar ou para correr. Então isso é muito importante, porque quando nós vivemos numa situação crônica de estresse, o nosso corpo, ele vive o tempo todo na posição de quem vai lutar ou correr. E é óbvio que se o seu sistema imunológico não está funcionando, a chance de você desencadear doenças é muito maior, né? Eu diria 100% maior. Bom, aqui temos um outro autor que eu estou fazendo agora um curso com ele, que é uma pessoa maravilhosa. Os dois atualmente têm muitos vídeos na internet que já são traduzidos, e ele é uma pessoa que é um neurocientista que faz pesquisas sobre o funcionamento do sistema nervoso nesse contexto que eu descrevi até agora, principalmente no que diz respeito às mudanças que você deve promover na sua vida para você ter qualidade de vida, para você ter bem-estar, paz interior, para você ser criativo e para você, acima de tudo, ser feliz e viver uma vida plena. Então, o Dr. Joe Dispenza, ele faz essa articulação de uma maneira brilhante entre crença, belief, e realidade. E ele diz assim: você se torna aquilo em que você acredita. Se você acredita que você é uma pessoa azarada, que você não dá sorte para nada, você vai criar as energias necessárias, e nós vamos ver isso, e vai criar genética, biologia para que isso aconteça. Você vai ter muito azar. Se você diz: eu sou uma pessoa desastrada, porque o meio disse para você quando você é criança: olha, você faz tudo errado, olha, você deixa cair o copo, cuidado, você vai quebrar o prato, você destrói os seus brinquedos. O que acontece é que você vai acreditar, porque está lá na sua mente subconsciente, que você é uma pessoa desastrada. E aí você vai se tornar aquilo em que você acredita. Outra frase que ele usa, e essa é uma frase usada por muitos autores, e eu coloquei aqui em inglês por causa do som, né, porque o som é bastante interessante, é a seguinte: where your focus goes, your energy flows. Onde você lança o foco, onde você coloca a sua atenção, você coloca a sua energia. Então,
Isso é muito importante, porque se você foca nos aspectos ruins da sua personalidade, olha lá, personality, ou do que nós chamamos também, a psicologia chama de identidade, você tem a identidade de uma pessoa brilhante, ou você tem a identidade de uma pessoa incapaz, você tem a identidade de uma pessoa que é bem-sucedida, ou de uma pessoa que fracassa. Enfim, são múltiplas possibilidades na vida real, né? Então, ele diz assim, se você tem uma personalidade, personality, você vai criar uma personal reality, que é criar uma realidade pessoal. Então, imagine o seguinte, se você foi programado para ser uma pessoa que não vai ter sucesso, que não vai conseguir se realizar, que não vai conseguir arrumar um namorado ou um marido, ou vai se casar e vai ser feliz no casamento, que você inicia uma coisa e não consegue terminar, que as pessoas não gostam de você, que você é uma pessoa que tem medo, enfim, o que quer que você tenha criado na sua personalidade em função do meio, porque lembra que você não cria isso sozinho, você cria isso porque você é uma criança de 0 a 7 anos que está fazendo download da programação do que vem no ambiente que você viveu. E como você pode ver no vídeo, há ambientes que são ambientes positivos, mas há ambientes que são ambientes extremamente negativos. E, infelizmente, para nós todos, como nós vimos que o Dr. Bruce Lipton diz, 70% das experiências do que é programado na nossa mente são negativas, porque nós temos famílias que são disfuncionais, nós temos relações conflituosas, nós temos relações, hoje o termo é tóxica, nós vivemos em ambientes em que as pressões, elas vêm de todos os lados, pressões e tensões, porque nós vivemos numa sociedade que é extremamente competitiva, meritocrática e que não quer quer dizer, os contextos, eles criam barreiras para que você floresça, para que você prospere, né? É por isso que esses contextos espirituais, o budismo, o Brahma Kumaris e outras organizações que trabalham com concepções orientais nos ajudam a compreender que nós precisamos mudar essas programações e nos ensinam formas de fazer isso para que a gente consiga ter uma vida com maior qualidade. Bem, o Dr. Joe Dispenza, ele escreveu esse livro que é maravilhoso, que é Breaking the Habit of Being Yourself. Ou seja, rompa com o hábito de ser você mesmo. Você tem que romper com quem você é enquanto personal reality, ou sua realidade pessoal, a sua identidade, a sua personalidade, e criar uma nova que permita você se reinventar e ser a pessoa que você quer, né? Usar sua mente consciente para você se reprogramar e chegar até onde os seus desejos e inspirações querem te levar. Bem, como que isso funciona, né? Ele diz assim, que o conhecimento, que é o pensamento, todo conhecimento, toda a nossa vida, ela está estruturada na forma de pensamento. Ele é para a mente, assim como a experiência é para o corpo. Então, se o conhecimento é para a mente, nós precisamos aprender a desenvolver uma mente que seja criativa e que nos conduza para essas rupturas que vão nos permitir nos tornar outra pessoa, criar uma nova realidade pessoal, uma nova identidade. Então, acontece que nós vimos que 95% dos nossos pensamentos são os mesmos pensamentos e comportamentos que são perpetuados ao longo da nossa vida. E para isso nós precisamos fazer uma nova programação. Então, a repetição, qualquer que seja, por exemplo, você é uma pessoa depressiva.
Você tem um quadro diagnosticado de depressão, os médicos falam que você é depressivo, a sua família fala que você é depressiva, os seus vizinhos sabem que você é depressivo, não tem importância. E você acredita que você é depressiva. Não, daí você pode dizer, como uma amiga disse uma vez para mim, você não sabe como eu me sinto. Aquela época que ela me disse isso, eu disse, realmente eu não sei como você se sente, mas eu acho que você poderia tentar algumas alternativas, como de fato ela tentou, alternativas que não as medicamentosas, e conseguiu sair daquela situação muito dolorida, de sofrimento intenso dentro da qual ela estava, produzido unicamente por pensamentos e sentimentos que geraram comportamentos de dor, de extrema dor, profundo sofrimento. Então, se a repetição ela cria programação e hábitos, então é exatamente a repetição que vai fazer você romper com o que está programado e reconstruir, reinventar você mesmo, né? Como é que isso funciona? Então, a repetição condiciona o cérebro neurológica e quimicamente para fazer uma mente consciente que é diferente daquela que você tem, que atua só 5%, porque 95% é a mente subconsciente. Então, você tem que repetir as experiências que você quer atingir, que você aspira mais e mais, mais e mais, até ela se tornar um padrão neurológico e aí ela vai mudar a biologia do seu corpo. Então, eu estava falando do exemplo da pessoa que é depressiva. Tá bom, eu sou depressiva, eu sei que eu sou depressiva, eu tenho um laudo médico que eu sou depressiva, eu tenho um medicamento que eu tomo porque eu sou depressiva, mas mesmo assim, eu vou começar a dizer todos os dias, toda hora que eu lembrar, eu sou feliz, eu estou plena, eu estou bem, eu me sinto bem. E eu vou sorrir, mesmo que eu não tenha vontade, eu vou sorrir. Eu estou bem, eu estou feliz. E fazer isso uma vez, outra vez, outra vez, outra vez, outra vez, outra vez, até que no momento o cérebro e o seu corpo vai dizer, mas primeiro o cérebro vai dizer, tá certo, você é uma pessoa feliz. Quando o cérebro cria uma nova circuitaria, o que vai acontecer é um processo impressionante, porque ele gera uma nova química no seu corpo, que vai retirar você do seu sofrimento, vai gerar cura. E vocês vão ver, eu vou daqui a pouco compartilhar com vocês uma história sobre meditação que é maravilhosa, de pesquisa. Bom, então qual é o grande desafio que nós encontramos nesse caminho de reprogramar o cérebro? É exatamente o autoconhecimento, é ser capaz de se autoconhecer, de saber como eu penso, como eu sinto as experiências, como eu me comporto. E a meditação, ela tem base para o autoconhecimento, ela oferece uma base para o autoconhecimento e ela aumenta o seu nível de consciência. Por quê? Porque ela retira você do mundo externo e promove em você um processo de quietude, de paz e de interiorização. Mas a gente vai falar mais sobre isso. Vamos pensar um pouco sobre como eu me sinto, como eu penso, como eu me comporto. Bom, a gente fez aquele exercício lá no comecinho. Quais são as suas crenças sobre você mesmo? Você sabe como você se sente, como você comporta, como se comporta e como você pensa. Vamos supor que você recebeu uma mensagem de alguém por engano, mas veio pelo WhatsApp, duas amigas que você tem, uma conversando com a outra sobre você. E elas falam alguma coisa que mexe com você, mesmo que não tenha um teor assim muito desagradável, mas você imediatamente desencadeia um pensamento, mas por que elas estão falando isso sem conversar comigo? Não, tem alguma coisa errada, deve ter outras coisas. E aí você começa com o seu pensamento a criar uma grande fantasia na sua cabeça, porque você não tem como provar que é verdadeiro ou que é errado, e isso vai gerar toda uma química que vai te colocar numa situação de estresse e você
vai começar a se sentir mal. Imagine diferentemente, que você leia e você diga assim, depois eu converso com elas para ver por que elas falaram isso. Aí passa uns 2 dias, vocês se encontram para um café e você fala, outro dia vocês mandaram uma mensagem errada para mim e estava falando isso. E por que vocês falaram? Você, imagina, porque a gente estava conversando sobre aquela história. Lembra que a gente estava em tal lugar e aconteceu isso? E você fez aquilo e a gente estava conversando sobre aquilo. Tá legal. Pronto, você agiu com a sua mente criativa, com os 5%. Com fato, você não permitiu que nenhum tipo de elemento negativo, opressor, desconfiador, né? Tensionador das suas emoções, emergisse. Você lidou com aquilo de uma maneira tranquila. Fazia parte da minha identidade, né? Mas aí o que aconteceu foi que eu fiz uma escolha, eu saí da universidade e pedi afastamento sem remuneração, o que é um problema muito grave, vocês sabem, porque aí você não tem o seu salário. Mas eu fiz uma opção pela minha vida e foi a melhor coisa que eu fiz. Depois de 4 anos eu retorno para a universidade e nesse período que hoje eu entendo a fibromialgia como tendo sido um presente divino para mim, porque foi a partir dela que eu fiz mudanças radicais na minha vida, eu me tornei vegetariana, eu me tornei uma pessoa mais espiritualizada. A neurociência, o Dr. Joe Dispenza diz, ela oferece um princípio que é muito importante para a gente compreender. E de novo está em inglês por causa do som. Nervous cells that fire together, wire together. O que significa isso? Significa que células nervosas que disparam juntas, os seus fios vão ficar juntos, vão ficar conectadas. Wire é fios, né? Fiação. A sua fiação está conectada. O que significa isso? Significa, gente, que quando você está... você entra no modo preocupação baseada na programação que está no seu subconsciente, aqueles 95% que está lá o tempo todo te atordoando, você não consegue sair daquele loop, porque as suas células nervosas, elas estão habitando ali. E sabe aquilo que a gente chama de acomodação, que a gente chama de zona de conforto, né? Na psicologia não tem isso? A zona de conforto é exatamente isso. É você ficar onde você está. Ou seja, as suas células nervosas, elas estão disparando junto e estão se conectando muito firmemente juntos. Elas estão cristalizadas no seu sistema nervoso e, portanto, você está ali e dali você não sai. Então, para você criar uma nova realidade, uma nova personalidade ou personal reality, uma nova identidade, claro que você tem que romper com esses padrões. Então, você tem que interromper esse processo das células que estão disparando juntas, né? A mente é o cérebro em ação. A mente consciente ou a mente subconsciente. Ela é um cérebro em ação, porque tudo parte dali. Então, se você quer transformar a sua vida, o seu pensamento, o seu sentimento, o seu comportamento, você não quer mais ser reativo, você não quer mais ser raivosa, você não quer mais ser briguento, você quer ouvir um disparate na sua vida e dizer, não, tudo bem, tá certo, a sua opinião é essa, eu não posso mudar a sua opinião, então eu vou deixar como tá. Eu fico me lembrando, quando eu estava preparando isso, eu estava me lembrando das pessoas com deficiência e as suas famílias, principalmente as mães, que vivem continuamente situações de preconceito e discriminação contra os seus filhos. E as reações, eu vejo muito no Facebook, histórias que as mães contam de desgaste extremo, de aborrecimento profundo, de sofrimento profundo, de dizer não aguento mais, de dizer inclusive eu tenho vontade de acabar com a minha vida. Por quê? Porque é muito difícil. Então, veja, aquele sentimento, ele se repete, se repete, se repete e se transforma num hábito, de forma que qualquer
situação que se assemelhe àquilo, que talvez nem seja, vai desencadear exatamente aquele sentimento, aquela sensação e aquela reação. Então, muitas pessoas brigam, mas muitas pessoas se sentem subjugadas e não reagem. Então, para que a gente coloque o cérebro numa nova posição de ação, nós precisamos ter novos pensamentos que vão gerar novas escolhas, que vão provocar novos comportamentos, que vão gerar novas experiências e, portanto, novas emoções e que, claro, vão conduzir novamente a novos pensamentos. Isso só pode ser feito pela mente criativa. E isso, segundo o Dr. Joe Dispenza, que isso é dele também, se chama evolução. É quando você sai de um lugar e vai para outro. Você rompe com a sua, quebra a sua personalidade, a sua identidade velha e passa a se mover em direção a uma identidade nova, que vai te levar do passado para o futuro que você quer, o futuro que você almeja. Eu coloquei aqui essa imagem para lembrar essa frase que desde que eu ouvi, para mim foi incrível. Eu fiz um curso na Sociedade Teosófica, da qual eu sou membro, há alguns anos atrás, e uma pessoa estava falando sobre o Bhagavad Gita, que é uma parte de uma publicação indiana milenar, e no Bhagavad Gita ele fala a mente mente. E quando ele diz que a mente mente, ele está falando a mente programada, mente para mente consciente. É interessante isso, quer dizer, uma publicação milenar dos Vedas que hoje é explicada pela ciência, né? Então, pela neurociência. Então, a mente mente. Esses pensamentos que vêm para te perturbar, que são recorrentes, que você nem sabe muitas vezes se são verdadeiros, né? Um caso típico é uma pessoa que namora ou é casada, um homem ou uma mulher, que acham que o parceiro ou a parceira ou a está traindo. Então, o fato de você achar que o seu parceiro ou sua parceira está te traindo, você vai começar a criar uma série de pensamentos, sentimentos e comportamentos que, na verdade, você não sabe se tem verdade lá ou não, se é um fato ou não. Pode não ser e você aí já entrou no loop da mente que está se sentindo traída. E é muito difícil sair disso, né? Um comportamento é ir fuçar nas roupas, outro comportamento é chorar, outro comportamento é perder a fome, outro comportamento, outro sentimento é de medo de perder a pessoa, enfim, é uma infinidade, é uma miríade de sentimentos, né, de emoções, de pensamentos e comportamentos que são altamente destrutivos, porque só vai destruir a você mesmo, não vai destruir a outra pessoa, que às vezes nem está sabendo, e se você chegasse e dissesse, olha, eu tô achando que está acontecendo alguma coisa estranha, assim, o que está acontecendo? Vamos abrir o jogo, vamos conversar. De repente você vai dizer, nossa, eu não podia nem imaginar que era isso, né? Mas aí a pergunta é, qual é o futuro que você quer para você? Quem que você quer ser? Imagine, escreva, coloque as palavras num papel. Coloque essas palavras na sua vida, coloque essas palavras no seu pensamento e imagine as situações. Eu quero daqui 5 anos, eu estou terminando em 2 anos meu doutorado e daqui 3 anos eu quero estar numa universidade, trabalhar como uma professora ou um professor universitário. Coloque essas palavras na sua vida, nos seus dia a dia, nos seus pensamentos e comece a trabalhar com a imaginação. Por quê? Porque a imaginação, ela desencadeia processos bioquímicos e gera sentimentos, e são os sentimentos que vibram, nós falamos popularmente, vibram no universo.
mas na verdade eles vibram no campo eletromagnético. Aqui é só para mostrar para vocês uma outra descoberta fantástica da ciência, é que nós temos células espelho. Então essas células, elas funcionam da seguinte maneira: se você está olhando para uma pessoa que começa a bocejar, você começa a bocejar. Por quê? Porque a sua célula espelho identifica aquela e reproduz o que está acontecendo. Então, se você, vou contar uma pesquisa para vocês, talvez alguns até já tenham visto, porque isso já, na época de Olimpíadas, é muito comum aparecer em jornais. E treinadores, junto com grupos de pesquisadores, trabalham com os grandes atletas olímpicos. E daí o que acontece? Eles colocam para verificar a performance física, por exemplo, de um corredor ou de um nadador, eles colocam uma pessoa fazendo as mesmas atividades físicas que o outro, só que esse faz atividade física em tempo real nas máquinas e esse faz atividade física olhando para uma televisão. O que eles descobriram? Para um vídeo, descobriram que o músculo dos dois se desenvolvem igualmente. A rapidez com que ele nada ou com que ele corre se desenvolve igualmente. E às vezes até melhor na pessoa que assiste. Por que isso? Porque o cérebro, e essa é a grande descoberta, ele não consegue discriminar o que é verdade, é um fato que está acontecendo, ou o que é uma situação virtual. Então imagine o seguinte: se você está simplesmente pensando numa catástrofe, eu sou azarada, eu não vou entrar, vai dar errado, minha prova foi horrível, eu vou fracassar de novo, eu não tenho condições, eu sou incapaz, é claro que seu cérebro vai ler isso e vai produzir isso para você. Recentemente eu estava assim, foi o Joe Dispenza, foi no curso, ele disse assim: olha, não adianta, você perdeu a chave do seu carro, você não sabe onde você colocou, e você vai, eu não vou achar a chave, eu não sei onde a chave está, meu Deus do céu, o que aconteceu, ontem eu cheguei, enfim, sabe como a gente faz, né? Então, olha lá, o seu cérebro desencadeando toda aquela programação da angústia, da irritação, do medo de não achar a chave, de chegar amanhã atrasado na reunião e blá, 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 criando toda aquela fantasia, né? Porque, na verdade, não existe. Ao invés de você fazer isso, você para, se coloca numa posição ereta, se acalma e você diz assim: cérebro, meu querido amigo, por favor, me ajude a achar minha chave. Aonde foi que eu coloquei? Eu preciso achar minha chave. E aí você começa a dialogar com o seu pensamento, com o seu cérebro. E aí, pum, você acha a sua chave. E eu devo confessar que acha, porque eu fiz isso. Eu perco muito minhas chaves. É por isso que as minhas chaves têm gancho. Que eu sempre coloco ou aqui na blusa, ou no vestido, ou eu penduro na minha bolsa, porque eu sei que eu perco chaves. Então, agora que eu tô pensando nisso, eu tenho que mudar minha identidade de alguém que perde chave. E eu tenho que dizer, não vou perder chaves. Como eu digo, nunca perco os meus óculos, porque eu sou dependente dos meus óculos. Eu devo fazer a mesma coisa com as chaves. Bom, enfim. Então, é bom que vocês saibam isso. O Instituto HeartMath Institute, ele tem um papel super importante nesse conhecimento que eu estou compartilhando com vocês, principalmente nesses conhecimentos que têm a ver com a compreensão do funcionamento do cérebro associado ao coração, por isso que é chamado de Instituto da Matemática do Coração. Esse instituto ele foi fundado em 1991 e ele descobriu o campo eletromagnético do coração. Então, o coração, ele descobriu, através de pesquisas com a neurociência e com outras áreas de conhecimento, a física quântica também, descobriu que o coração do ser humano tem em torno de 40 mil células nervosas, chamados neuritos sensoriais. E essas células nervosas, quando elas se articulam, quando elas se harmonizam com as células nervosas do cérebro, elas formam o que é chamado de um
campo eletromagnético expandido, um campo neuronal expandido que tem um poder incrível. No momento em que nós fazemos essa conexão, e eu já vou falar como a gente faz, a gente desencadeia em torno de 1.300 reações bioquímicas que são positivas para o nosso organismo. Nós aumentamos a nossa capacidade de aprendizagem para um nível exponencial, o nosso sistema imunológico se fortalece e a gente consegue manter esse campo eletromagnético vibrando no campo eletromagnético que está aqui à nossa volta, por em torno de 6 horas. Então, e ele tem propriedades, ela é rejuvenescedora. Então, a nossa restauração celular, ela se processa de maneira mais efetiva e mais rápida. Como é que nós criamos essa harmonização do coração com a mente? Nós criamos essa harmonização através dos sentimentos de cuidado com o próximo, de compaixão, de amorosidade, de apreciação. Então, esses sentimentos são os sentimentos que fazem com que nós vibremos de uma maneira tal que os estudiosos dizem que é uma vibração 0,1 Hz que se expande, como essa figura mostra, e que se desenvolve no nosso entorno, claro que contaminando outras pessoas de uma maneira extremamente positiva. São ondas eletromagnéticas altamente construtivas. Bom, o que a gente sabe hoje com a contribuição, claro, os estudos do Instituto da Matemática do Coração? Nós sabemos que o coração humano, ele tem um campo magnético que pode sim ser medido mesmo quando o corpo está a uma distância bastante significativa. No desenvolvimento fetal, a forma do coração e o início do batimento cardíaco acontece antes que o sistema nervoso se desenvolva. Então, primeiro se desenvolve o coração, para depois se desenvolver o sistema nervoso. E o que eles descobriram é que o coração coordena o cérebro. Tá? E na ciência tradicional, o que nós aprendemos é que o cérebro é o grande master, né? O grande mestre de tudo que nós fazemos na vida. Eles descobriram também que as emoções positivas criam benefícios psicológicos no corpo e que as emoções negativas podem criar um caos no sistema nervoso. Mas também as emoções positivas, elas realmente fazem o oposto. Então, as emoções positivas, elas podem aumentar a habilidade do cérebro de tomar decisões, de realizar, de fazer decisões, que são decisões saudáveis. Eu não vou me envolver nessa briga, porque essa briga, ela não vai levar a nada, mas você precisa ter um tempo para perceber, e o tempo que nós precisamos de paz, de tranquilidade, de harmonia, de plenitude, ele vem com a meditação, que faz com que você consiga atingir esse estágio de desenvolvimento a ponto de não ser reativo, né? E finalmente, você pode estimular, melhorar a qualidade do seu sistema imunológico por meio, portanto, de se focar nas emoções positivas. E aqui em cima do lado direito tem essa figura humana com os braços abertos. De um lado você vê o campo elétrico magnético caótico, que é chamado destrutivo, e do outro lado o campo eletromagnético do coração, né, ambos, que é o chamado construtivo, onde as ondas, elas são ondas equilibradas e harmoniosas. Então, uma vez que nós sabemos que o coração tem um pequeno cérebro, como os estudiosos chamam, o Greg Braden fala muito disso, Little Brain. Ele foi um dos fundadores eu não coloquei aqui uma foto dele, é uma pena, mas ele foi um dos fundadores do Instituto da Matemática do Coração nos Estados Unidos, ao qual eu sou filiada. Bem,
Se a gente for pensar um pouco, olha que interessante, 460 a 370 a.C. viveu o Hipócrates, que nós conhecemos no mundo ocidental como o pai da medicina ocidental. Ele era um grego. E ele disse isso: a força natural de cura existente em cada um de nós é a maior força que dispomos para chegar à saúde. Ou seja, dentro de nós existe uma força natural que nos orienta para a saúde. O nosso corpo, ele é inteligente. O que causa estresse na sua vida? Identifique e elimine. Então, continuando, agora eu vou compartilhar com vocês a pesquisa do Dr. Herbert Benson, que é um cardiologista americano, e do Dr. Robert Keith Wallace, que é um psicólogo. Os dois eram da Universidade de Harvard, e essa pesquisa ela foi feita em 1971. O Dr. Benson e o Dr. Wallace, eles iniciaram uma pesquisa pouco convencional. Eles avaliaram, através do rigor do método científico, se a prática da meditação traria benefícios para o ser humano. A técnica meditativa selecionada para essa pesquisa foi a meditação transcendental, que foi divulgada no Ocidente por um sábio, um monge oriental chamado Maharishi Mahesh Yogi. Bom, esse método consiste basicamente em você sentar em qualquer posição confortável, de olhos fechados, e repetir mentalmente durante 20 minutos um mantra. Um som secreto que só o monge poderia transmitir ao meditador e que não poderia ser revelado. O experimento de Wallace Benson consistiu em monitorar parâmetros fisiológicos, tais como o consumo de oxigênio por cada participante, pessoas que tinham patologias, a frequência cardíaca, a resistência elétrica da pele, os ritmos elétricos cerebrais, eletroencefalograma, e a concentração de ácido lático do sangue, Por que o ácido lático? Porque ele é um produto químico relacionado ao estresse. Então, se a pessoa tem ácido lático no corpo, significa que ela está numa situação de estresse. 36 indivíduos sem deficiências físicas ou mentais e de ambos os sexos, com idade de 17 a 41 anos, foram selecionados aleatoriamente. Esses meditadores não possuíam práticas religiosas, então é para mostrar que não precisa ter nenhum tipo de vinculação religiosa, dietética ou ritualística que pudessem interferir com a experiência. Os resultados obtidos foram tão extraordinários que não só abriram novos caminhos para a medicina e a psicologia ocidental, como também revelaram implicações importantíssimas para a educação, a administração, a religião e as ciências humanas em geral. Resultados, então. Durante a meditação, os meditadores alcançaram um nível de relaxamento muito mais profundo do que o sono, até então considerado pela ciência, o sono, o estado de maior repouso fisiológico, conforme evidenciado pela redução de 16 a 18% no consumo de oxigênio contra 8% encontrado no sono regular. Todas as outras medidas fisiológicas também apresentaram resultados extraordinários, confirmando a existência de um estado inigualável de repouso profundo, ou seja, não estresse. O resultado da pesquisa de Wallace Benson foram publicados na revista Scientific American, que é uma das mais conceituadas da área, com o título Fisiologia da Meditação, no volume 226, se alguém tiver interesse, número 2, em fevereiro de 1972. Porque o repouso é considerado pela medicina pré-condição básica para a ativação do processo auto-organizador e regenerativo, que é o que, gente?
cura, que permite a otimização de todos os aspectos da mente, do corpo e das emoções. Olha lá, em 1972, eles já conseguiram compreender que a partir da meditação você consegue autorregular, equilibrar, alinhar, harmonizar coração e mente e aí melhorar a situação do pensamento, do corpo e também da emoção. Logo, pesquisadores em universidades e instituições científicas em todo o mundo estavam investigando os efeitos psicofisiológicos benéficos da meditação. E aí tem inúmeras universidades que vêm desenvolvendo pesquisas em 27 países e 50 instituições independentes. A Escola de Medicina de Harvard, a Universidade da Califórnia, a Universidade de Oxford, na Inglaterra, a Universidade de Lund, na Suécia, o Instituto La Rochefoucauld, na França, e publicadas em jornais científicos de alto prestígio. Eles concluem dizendo que a meditação é a técnica isolada que mais proporciona benefício ao ser humano. E aqui eu vou falar alguns desses benefícios. Eliminação de estresse e ansiedade, que nós já compreendemos isso, redução da depressão, da insônia e das doenças psicossomáticas, que são inúmeras. Hoje existem pesquisas sobre o placebo, que nós conhecemos como as pílulas de açúcar, que ajudam as pessoas. Normalização da pressão arterial e do peso, desaceleração do processo de envelhecimento, que é aquele que eu falei, rejuvenescimento, e o consequente rejuvenescimento, aumento da eficiência cardiovascular e da saúde física e psicológica em geral. Tudo o que todos nós procuramos para o nosso futuro, né? Numa tentativa de deixar o nosso velho eu para buscar o nosso futuro eu. Um eu programado que nos gera, na maior parte do tempo, tristeza, insatisfação, raiva, sentimentos que não nos fazem bem, que geram tensão, estresse e que provocam pensamentos que não nos ajudam a viver a vida em plenitude. E buscar um novo eu, uma nova personal reality, uma nova identidade que vai transformar a nossa vida e vai nos tornar pessoas mais sábias, mais compassivas, mais amorosas e melhores para o mundo, mas também para nós mesmos, né? E finalmente, gente, eu queria deixar aqui o slide final dizendo que tente descobrir quais são os seus sonhos. Os sonhos, eles representam uma projeção do futuro que você quer ter para a sua vida. Então, vá atrás, escreva, use, isso é muito importante. Usar a sua emoção, porque é a emoção que vibra o campo eletromagnético do seu coração. Então, quando você está feliz, quando você está realizado, é o seu coração que está vibrando e aí ele faz a correção com o cérebro da cabeça, e aí você tem aquela imagem maravilhosa do campo eletromagnético coerente em harmonia. Então, procure os seus sonhos, escreva, anote tudo que você quer atingir na vida, mas anote também, observe, identifique, escreva sobre aquilo que faz parte da sua realidade hoje, da sua identidade hoje, e que você quer eliminar da sua vida. Então, aquelas coisas, elas têm que dar margem para as palavras e para as ações e para os sentimentos que são positivos, porque como vocês viram, os sentimentos positivos transformam a nossa vibração e transformam a nossa vida. Eu espero que vocês tenham gostado. Com certeza, se nós conseguirmos transformar o nosso corpo, nossa matéria, melhor, a nossa matéria num campo vibratório, eletromagnético, que se expande pelo mundo, com certeza nós vamos criar um mundo de paz e um mundo melhor para todo mundo. Começando pela gente, né? Namastê e até o próximo encontro.